E se muitos dos negros, porque nunca são todos, organizam em torno de uma ideia de que eles têm características próprias, muito bonitas, inclusive, que têm que ser respeitadas, que tem... Até aí, é lindo. O problema, os gays, o movimento gay é a maior passeata que tem, maior do que o do Dia da Consciência Negra. Né? O Dia da Consciência Negra é um movimento mesmo identitário, quer dizer, saem pela rua andando. Né? E a parada gay é gigantesca, é o triplo. Eu vou sempre nessas duas. Né? O ruim é quando o movimento identitário vira, e por isso que eu escrevi esse Lugar de Cálice, vira uma espécie de nicho em que só os que estão nesse nicho podem falar consigo entre si. Né? Porque daí você se fecha para a crítica. Você se fecha para o outro que vem dizer, olha, vocês pensam assim, mas quem sabe se vocês pensarem assim? E o problema dos movimentos identitários é que ele não produz laço social. O que ele produz é uma estagnação do diálogo. Isso vai criando nichos narcísicos no sentido de que só nós nos amamos. O outro é uma porcaria. Esse corte tá dando o que falar, né? Esse corte tá dando muita treta, muita gente indignada. Eu preciso realmente dar os meus centavos sobre essa discussão, porque é um tema que me interessa, é um tema que eu acho que é muito relevante para a gente pensar o que está acontecendo com a esquerda, por que a extrema-direita está crescendo e por que a gente é engolido pela extrema-direita. E o spoiler que eu dou é que eu acho que a culpa não é das minorias. Eu não acho que a culpa é das pessoas negras, dos homossexuais, das mulheres, enquanto lutam pelos seus direitos, né? Na verdade, o conceito de culpa eu nem gosto muito, mas eu sinto que a gente tem aí todos uns intelectuais que estão indo por uma linha bem problemática, tá? Bem problemática. E eu queria falar um pouco sobre isso. Eu queria começar falando, né, que eu vejo muitas críticas a Maria Rita Kell, porque o avô dela era um eugenista conhecido, renomado, Renato Kell. Eu não sabia disso, eu fui olhar, fui dar uma pesquisada rápida. Ele era membro da Academia Nacional de Medicina, ele defendia a esterilização eugênica dos degenerados, a seleção racial dos imigrantes, e ele elogiou publicamente a política eugênica de Hitler. Eu, como Foucaultiano, essa questão dos degenerados me interessa muito, tá? Eu queria dizer para vocês que a eugenia não acabou ainda no Brasil e a gente fala muito pouco dela, a gente deveria estar falando mais, os intelectuais deveriam estar falando mais. Eu recomendo Loucos e Degenerados, da Sandra Capone, para quem tiver interesse sobre o assunto. Mas assim, em certo grau, nesse eu queria defender a Maria Rita Kell, né? Nesse sentido, nessa discussão, porque ela é neta do Renato Kell, ela não responde por ele. Eu não gostaria de ter que responder pelas merdas que algum familiar meu, às vezes gente que eu conheço, às vezes gente que eu nem conheço, fez, né? Então, assim, não pense você, qualquer que seja, quem quer que seja você, não pense você que se a gente olhar um pouco para trás na sua família, você não vai achar ninguém que tenha feito algo muito absurdo, tá? Você vai achar com certeza, talvez se você tiver sorte, você vai ter que olhar um pouquinho mais pra trás, mas você vai achar alguém com certeza e você não vai querer ser responsabilizado por isso, né? Vamos combinar. Agora, ela também é herdeira de condições materiais privilegiadas, tá? E a gente sabe que foram conquistadas na violência, né? Ele era um médico eugenista, ele ganhou dinheiro com isso no momento que o Brasil valorizava muito, ainda valoriza na verdade, mas valorizava muito o eugenismo explícito. E muitos de nós vamos olhar para nossos antepassados e ver que a gente é herdeiro de condições materiais boas, que nos renderam uma série de privilégios, enquanto muitos outros vão ver que são herdeiros de toda uma opressão, humilhação e que muito da sua situação financeira, social hoje é por conta dessa herança. Muitos de vocês são herdeiros da exploração, sofreram eugenia, seus antepassados sofreram dessa eugenia. E agora a gente está tentando lutar contra isso, né? E isso é só uma pequena pausa para dizer que quem se tornar membro ou contribuir no Apoia-se pode me mandar um e-mail que também serve como chave Pix, e solicitar para entrar no nosso grupo de WhatsApp que tá bombando. Lá você vai conhecer pessoas muito legais e inteligentes e ainda por cima poder dar pitaco sobre o que acontece por aqui. Fazer fofoca e destilar um veneninho também não é proibido, né? E a Maria Rita Kell deu uma entrevista que eu particularmente, eu vou ser sincero, não tô aqui para avaliar a entrevista, tô aqui para comentar sobre essa fala específica dela, mas eu não gostei da entrevista, assim, eu nem sei dizer direito por que eu não gostei, eu achei um pouquinho
um água com açúcar, eu achei que não me acrescentou muito, né? A entrevista tem 50 minutos, eu vi em velocidade 2, achei que, né, perdi um pouco de tempo aí precioso, que eu poderia ter estudado outras coisas. Ela não trouxe nada significativo acerca do que está acontecendo no mundo hoje e sobre o que a gente pode fazer para mudar ou para melhorar um pouco. Pelo contrário, eu acho que a entrevista até atrapalhou. Tá? Quem vai, eu quero entender um pouco, né? O que ela é uma psicanalista renomada. Eu, particularmente, não sou dessas pessoas que compactua com ficar chamando psicanálise de pseudociência, falando besteira de psicanálise sem nem entender. Eu, particularmente, não entendo de psicanálise, então não falo muito. Eu tenho apreço pela psicanálise, mas também não vou vir aqui defender a psicanálise, porque eu também não tenho conhecimento, não tenho conhecimento para criticar muito, não tenho conhecimento para defender. Eu tenho conhecimento para fazer o debate de pseudociência e ciência, e daí nesse sentido eu acho bem pobre os argumentos de quem fica com a psicanálise é pseudociência, etc. Mas assim, ela é uma psicanalista renomada e não trouxe nada muito interessante sobre o tema. Ela também não trouxe nada relevante sobre eugenia, sobre, enfim, qualquer coisa que pudesse, né, ter agregado a gente a pensar o Brasil, né? O Leandro Demore tá ali, tá tentando fazer um trabalho de divulgação, de conhecimento, trazendo grandes intelectuais, e eu particularmente, né, não me acrescentou nada a entrevista dela. E daí vamos, né, a frase: o problema dos movimentos identitários é que eles não produzem laço social, só dentro do movimento, o que ele produz é uma estagnação do diálogo. E mais uma vez, eu já disse isso aqui inúmeras vezes, é muito comum então esses intelectuais de centro-esquerda não definirem o que eles estão dizendo por movimentos identitários, mas fica bem claro que eles estão falando dos movimentos raciais, né, principalmente os movimentos raciais, depois os movimentos LGBT e em algum grau o movimento feminista também, capacitista, mas isso já fica um pouquinho mais pro lado. Normalmente movimentos raciais e LGBT são os que mais sofrem esse tipo de crítica, quando na verdade, né, os principais movimentos identitários que existem é a branquitude. A branquitude é uma identidade, né? É a criação, é a racialização dos outros. Racializamos os outros para poder oprimi-los. O patriarcado também é um movimento identitário, a heteronormatividade é um movimento identitário, a monogamia é um movimento identitário que possuem opressões bem materiais, tá? As opressões são bem materiais. Então vamos pegar a branquitude, né, como um movimento, um grande movimento identitário e de fato, né, não produz muito diálogo, tanto que chama os outros, né, aqueles que são oprimidos por ela, de identitários, de maneira pejorativa, e qualquer tentativa, então, dessas pessoas de assumirem o debate, de trazerem o seu conhecimento. Olha a dificuldade que a gente tem de explicar para as pessoas que a gente vive num país racista. A gente tem todos os dados, não é uma questão de opinião, é completamente irrefutável dizer que a gente vive num país racista e, no entanto, a maior parte das pessoas não consegue entender porque existe toda uma superestrutura, existe toda uma indústria cultural, intelectual, nas escolas, na mídia, até nos intelectuais de centro-esquerda, tá? Até nos intelectuais de centro-esquerda que impedem as pessoas de entenderem que a gente vive num país racista, que o racismo é estrutural. Então, realmente, né, os movimentos identitários não produzem diálogo, mas ela inverteu completamente a coisa, como a maior parte desses intelectuais burgueses. Agora, ela errou ao dizer que não produz laço social, né? A branquitude é um sucesso enorme em produzir laço social. O mundo inteiro defende a branquitude. Foi produzido muito laço social na violência, na exploração, na alienação. A gente vê pessoas negras defendendo a branquitude, a gente vê homossexuais defendendo a heteronormatividade, a gente vê mulheres defendendo o patriarcado. Então, na verdade, os identitários conseguem produzir muito laço social, contanto que eles tenham os mecanismos de poder, contanto que eles consigam se invisibilizar enquanto identitários. Você tá entendendo? É isso, essa tecla eu vou bater sempre aqui no canal, sempre que vier alguém de direita, de esquerda, viralizando, falando, os identitários, blá blá, eu vou com o meu canal pequenininho, vim aqui bater, encher o saco, ser chato mesmo, porque, né, eu tô certo, simplesmente por isso, porque eu tô certo e porque eu me solidarizo, eu acho um absurdo,
acho que a gente não vai, a esquerda não vai crescer enquanto ela não resolver isso, sabe? A gente tem que realmente parar de se dividir, a gente tem que se unir, mas não é silenciando a resistência, não é silenciando as pessoas negras que não aguentam mais sofrer racismo, as pessoas LGBT que não aguentam mais sofrer todo tipo de preconceito que sofrem, as mulheres que não aguentam mais sofrer misoginia. Então, assim, a saída não é pelo silenciamento das minorias, você tá entendendo? Não aceitem essa invisibilização, não aceitem que chamem de identitário os movimentos, as resistências das minorias, para dar um tom pejorativo e fingir que, né, não, mas olha só, é como se, né, as pessoas negras do nada inventassem que elas estão sendo oprimidas ou alguma coisa do gênero e que isso, né, isso vem da onde? Isso vem da onde, né? Para existir pessoas racializadas como negras, racializadas como inferiores, o que precisou existir antes? Precisou existir pessoas racializadas como branca que se autorracializaram como superiores. E se for ver o eugenismo é isso, né? O eugenismo é isso. É sobre superioridade de uns sobre outros. Ela vai dizer também, né, que vão se criando nichos narcísicos. Ela até admite que ela não estudou muito, dá pra ver que ela não estudou, na verdade, nada sobre o assunto. Eu queria entender como que alguém consegue olhar para as minorias lutando pelo mínimo de dignidade e entender isso como um pacto narcísico. O que tem de narcísico nisso, gente? E assim, é claro que tem gente falando merda, né? É claro que tem gente falando, sabe? É claro que tem pessoas negras falando besteira sobre pessoas brancas, às vezes besteira preconceituosa, mulher falando, porque macho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É claro que tem gente falando merda, mas entender o que é uma minoria, tá? Entender o que é uma minoria é entender quem não tem o direito de errar. É entender quem não tem direito de se revoltar. Você tá entendendo? Porque quanto mais eu berro aqui no meu canal, quanto mais eu dou chilique, quanto mais eu falo merda aqui, mais o meu canal cresce, tá? Mais o meu canal cresce. Ninguém vai vir aqui dizer que eu sou violento, dizer que eu não sou um intelectual ou alguma coisa que desmerecer, né? Fazer um vídeo como o Eduardo Bueno fez do Jones Manuel. Então é isso, sabe? A gente tem uma sociedade que tem uma percepção completamente diferente, né? Do que é silenciar, do que é falar besteira, do que é ser preconceituoso, né? Tem todo um grupo, né, dominante que faz, pinta e borda, faz à vontade, fala o que quer. Se tem uma resposta minimamente à altura, meu Deus, como vocês são violentos. Meu Deus, como vocês são violentos. Os Estados Unidos invade, mata, estupra, genocida inúmeros países. Se existe um único atentado no país dele, é um atentado terrorista, é um grupo terrorista. Os Estados Unidos não é visto como um grupo terrorista. A CIA não é vista como um grupo terrorista. A OTAN não é vista como um grupo terrorista. Eles fazem o que querem, não tem nenhuma percepção da violência real deles. As minorias não têm o direito de errar. As minorias não têm o direito de se revoltar. Essa é a mensagem que fica no vídeo, tá? Aí eu queria propor um experimento mental com vocês sobre o que ela fala, lugar de cálice, né? Lugar de cálice, que na verdade é mais famoso por lugar de cala, né? Eu queria propor para vocês, tá? Pra você entender, talvez não fique claro só nesse vídeo, talvez vou ter que bater outras vezes nessa tecla, que lugar de cala, lugar de cálice, é o mesmo que racismo reverso, tá? Não existe. Não existe e eu queria explicar por quê. Entenda você que quando dizemos que racismo reverso não existe, a gente não tá dizendo que o negro não pode falar merda sobre o branco. Tá cheio de negro falando merda sobre pessoas brancas. Tem negro que tem preconceito com pessoas brancas. O racismo, todavia, ele é uma estrutura. Você tá entendendo? Ele pode ser quantitativamente medido na nossa sociedade, com o quanto que os negros vão mais na prisão, mais presos do que os brancos, o quanto eles acessam piores salários, eles acessam menos as universidades, eles acessam menos os cargos políticos e mais uma série de coisas. Todo o que a gente chama de privilégios, que não era para ser chamado de privilégio, porque não é privilégio, é direito mínimo, o quanto eles acessam menos. Então, se somos todos iguais, eles não deveriam acessar menos, né? Eles só acessam menos porque o sistema é injusto. Essa injustiça que faz eles acessar menos, a gente dá o nome de racismo. O racismo, ele está em todas as estruturas da sociedade. Ele não existe enquanto estrutura para o branco. Você pode ganhar mal, mas você não vai ganhar mal porque você é branco. Você vai ganhar mal porque você é classe trabalhadora numa sociedade capitalista. Isso também existe, isso também é uma estrutura de poder. Você também está sendo oprimido por uma estrutura de poder, mas não é a do racismo. Então, da mesma forma que não existe racismo reverso, porque é uma estrutura e porque não vai ter esses efeitos de poder nas pessoas brancas, também não existe lugar de cala, não existe
existe lugar de cálice. Pode ser que um negro chegue de maneira injusta e mande um branco calar a boca, uma mulher mande o macho calar a boca, um homossexual mande o hétero calar a boca. Isso pode ser injusto, inclusive. Mas não existe um lugar de cálice porque os brancos, os héteros, os homens não estão sendo silenciados. Isso não está gerando silenciamento, isso não está gerando uma estrutura onde essas pessoas, né, dos grupos dominantes, não podem falar. Tudo que a gente pode é falar, inclusive existe uma holofotização do que os grupos dominantes falam. Eu acho que tem muito intelectual de centro-esquerda aí louvado, né? Meu Deus, como ele é foda, que brilhante, que na verdade, vamos ser honestos, é um bando de gente água com açúcar. Um bando de gente água com açúcar, tá? Porque, olha, gente, conseguir mestrado, doutorado, pra quem tem privilégio é fácil, tá? É fácil. Eu acho que eles pensam que é meritocracia, né? Eu acho que, por mais que eles possam até criticar, não, porque não existe meritocracia, a posição deles ali, eles devem achar bem meritocrática, tá? Eu tô aqui pra dizer que não, sinto muito. E é só ver o caso, né? A Maria Rita Kel, ela não foi silenciada em movimento algum, você tá entendendo? Pelo contrário, ela ganhou holofote. Você vai na entrevista, é um monte de gente aplaudindo aquela entrevista água com açúcar, achando ela brilhante. Existem sim lugares de cala na nossa sociedade. Os manicômios, as prisões, a falta de acesso à educação, a falta de acesso às universidades, o desemprego, isso tudo é local de cala, tá? Isso tudo é local de cala, isso tudo diminui a potência da voz do que as pessoas querem dizer, se expressar para poder viver melhor no mundo. São as minorias que são submetidas a eles. Então, quando alguém, né, de um grupo dominante é cancelado, né, como diz, tá sendo cancelado, o que acontece é que o Ibope aumenta. O Ibope dessa pessoa aumenta. Se é alguém de direita, mais ainda, né? Mais ainda, essa pessoa capaz de virar deputado, senador, né? Mas a de esquerda também acontece também, tá? Então, assim, ninguém está sendo efetivamente silenciado. São pessoas que ficam mordidas porque, de repente, ouviram um cala-boca, de repente, quiseram, né, se apresentar com toda a sua autoridade e acham que as minorias raivosas, revoltadas, deveriam estar dando biscoito, daí, opa, não ganhei um biscoito, não tô sendo visto do pedestal que eu gostaria de ser visto, o holofote, né, o holofote deu uma desconfigurada aqui, eu fiquei chateado. Então, né, bom pra internet falar muito desses identitários, desse lugar de cala, mas não tem materialidade nenhuma, não corresponde aos fatos em momento algum. E vocês sabem o que eu tô falando, é verdade, né? Vocês sabem que se a gente for pros fatos, é basicamente isso que eu tô falando, tá? Mas enfim, então é isso, espero que tenham gostado e até mais. O vídeo já acabou. Essa parte final é para quem já conhece o canal pular à vontade e quem não conhece entender que aqui eu tô prezando pela liberdade de pensamento e crítica, que eu sou graduado em filosofia, eu sou mestre e doutor em filosofia política e ética. O meu objetivo é, de maneira séria, disseminar conhecimento filosófico engajado e crítico. A vertente do canal é marxista e pós-moderna, isso mesmo, marxista e pós-moderna. Então eu queria convidar vocês a se tornar membro do canal ou apoiar o canal de alguma outra maneira. Pode ser só dando like, engajando, comentando ou compartilhando com alguém que você conhece.